Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação e suspense de 2022, chamado Deserto do Ouro. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com um trem passando por uma área deserta. Dentro deste trem, um homem maltrapilho chamado Virgil está sentado comendo alguns pedaços de pão. Na sua frente, uma mulher estranha está olhando para ele, tentando acalmar o seu bebê. Depois de algum tempo, o trem para e Virgil sai, mas não antes de entregar o seu pão à mulher. Então ele caminha para uma loja próxima e pergunta ao proprietário se tem mais alguém vivendo ali. Porém, o proprietário continua assistindo TV sem lhe dar nenhuma resposta. Virgil então pergunta sobre o banheiro e o proprietário o orienta em uma língua diferente. Depois de caminhar por algum tempo, ele acha um banheiro sujo e cheio de moscas. Apesar disso, Virgil é obrigado a usá-lo para aliviar a sua pressão estomacal. Enquanto está no banheiro, uma voz masculina pergunta se ele está esperando alguém para ir ao complexo. Ouvindo isto, Virgil diz que sim e o homem se afasta. Mais tarde, enquanto Virgil lava seu rosto, um homem se aproxima e o avisa para não desperdiçar água. Na cena seguinte, Virgil é mostrado ao lado de um motorista chamado Keith, que o está levando para o complexo. No caminho, Keith explica a Virgil sobre o valor para levá-lo ao complexo. Mas Virgil fica um pouco surpreso ao ver um acréscimo nos honorários, pois ele achava que eram apenas $200. Sentindo um calor extremo, Virgil tenta ligar o ar-condicionado da caminhonete, mas Keith o surpreende, dizendo que isso pressiona o motor e o danifica. Depois de mais um tempo viajando, o pneu da caminhonete fura e eles são obrigados a encostar e trocá-lo. Enquanto estão nele, eles veem dois cães selvagens brigando um com o outro. Vendo isto, Keith persegue o cão saudável e dá ao ferido uma morte sem dor. Logo eles terminam e voltam para a estrada. Mais tarde eles param para abastecer, mas como já é noite, eles decidem descansar e continuar a viagem amanhã. Enquanto passam o tempo juntos, Kate pergunta a Virgil por que ele quer ir ao complexo. Virgil responde que está à procura de uma oportunidade para toda a vida e é certo que ele pode encontrá-la ali. Como Keith visita regularmente o complexo, ele tenta fazer Virgil entender que o complexo definitivamente não é um bom lugar para oportunidades. Ele também acrescenta que a única coisa que ele pode encontrar lá é trabalho duro. No entanto, Virgil responde que ele não tem medo de trabalho duro. Na manhã seguinte, Virgil aparece dirigindo a caminhonete, enquanto Keith descansa no banco do passageiro. Depois de algum tempo dirigindo, Virgil começa a se sentir quente por causa do sol escaldante, e decide ligar o ar-condicionado no máximo, o que faz o motor da caminhonete desligar. Quando Keith descobre, ele grita com Virgil e lhe pede para parar. Depois disso, Virgil pede desculpas e lhe diz para se acalmar. No caminho de volta para a caminhonete, ele nota alguns aglomerados de rochas. Sentindo curiosidade, ele se aproxima e remove a sujeira de uma delas. A pedra parece ser de ouro, e Virgil fica surpreso ao encontrá-la. Então ele chama Keith e pede que ele dê uma olhada. Keith chega lá e tira o seu isqueiro, dizendo que se queimar e ficar preto não é ouro. Mas quando ele atira em uma parte da pedra e ela não muda sua cor, Keith conclui que é ouro. A cena muda para os dois usando algumas pás para tentar retirar o ouro do chão. Mas a pedra é tão grande e pesada que, apesar de tentarem com toda a força, não são capazes de movê-la 1 centímetro. Depois disso, eles decidem puxar o ouro com a ajuda de uma corda presa na caminhonete. No entanto, a rocha ainda não se move e a corda se desprende. Mais tarde à noite, Keith se dirige à procura de lenha para a noite. Ele explica a Virgil que os cães selvagens são muito ativos na área e só podem ser expulsos com o fogo. Ouvindo isto, Virgil também se junta a ele, e juntos eles trazem de volta uma pilha de lenha. Eles acendem o fogo e se sentam ao redor, discutindo a fortuna que acabaram de encontrar. Keith fica realmente animado pensando em como suas vidas estão prestes a mudar. Depois de algum tempo, Keith menciona que como eles não podem tirar o ouro, um deles terá que visitar a cidade e conseguir uma escavadeira. Ele menciona ainda que ele tem alguns contatos que podem emprestar uma escavadeira e sugere que Virgil deveria ir à cidade. Isto porque Virgil não está familiarizado com o ambiente deserto e não tem ideia de como se ajustar lá por muito tempo. No entanto, Virgil pensa o contrário. Ele sugere que Keith vá e traga a escavadeira, enquanto ele espera e protege o ouro.
Ele também diz que não conhece a cidade e não tem contatos suficientes. Ouvindo isso, Keith lhe pergunta uma última vez se essa é a sua decisão final. Virgil então responde que ele é um cara durão e pode facilmente lidar com a situação. Na manhã seguinte, Keith é mostrado deixando o lugar depois de fornecer comida enlatada, um pouco de água e uma pequena barraca para Virgil. Antes de sair, ele também fornece a Virgil um telefone para comunicação e um canivete para sua proteção. Keith então menciona que pode levar cerca de 5 dias para voltar com a escavadeira. Ele também diz a Virgil para manter a cabeça erguida e cuidar de si. Depois, Virgil pega o pano da barraca e o amarra em torno de uma árvore próxima, preparando um abrigo. Ele também pega o telefone e verifica se está funcionando. Depois disso, ele vai procurar lenha na área, e quando ele retorna, ele encontra um escorpião vagando em seu abrigo e usa um pedaço de madeira para afastá-lo. Logo a noite cai e Virgil aparece sentado ao lado do fogo aquecendo a sua comida enlatada. Ele gosta da sua refeição, mas fica preocupado depois de ouvir os cães selvagens brigando por perto e pega o seu canivete. Na manhã seguinte, Virgil acorda pálido e cansado. Ele imediatamente vai esvaziar o seu estômago, mas hesita em desperdiçar qualquer água para se limpar. Quando o telefone toca, Virgil corta o seu caminho para atender. É quando ele encontra os restos de um avião caído. Ele decide usar o avião como abrigo, mas como o local do ouro não é visível dali, ele abandona sua ideia. Entretanto, ele tira algumas partes do avião e as usa como abrigo para descansar. Quando ele acorda, ele encontra uma parte do seu rosto queimada devido à luz do sol. Então ele se protege e começa a falar consigo mesmo. Enquanto faz isso, ele tem uma ideia sobre tentar quebrar um pedaço de ouro, depois de bater repetidamente nele com uma pedra. Ele consegue e até quebra um pedaço pequeno, mas pesado de ouro. Ao mesmo tempo, Keith liga e ele atende apressadamente. Keith diz a ele que vai levar mais tempo do que ele planejava, porque o motor da sua caminhonete está superaquecendo frequentemente. Virgil afirma que ele quebrou com sucesso um pequeno pedaço de ouro, mas Keith sugere que ele descanse bem ao lado do ouro e promete que vai tentar chegar logo. À noite, Virgil está sentado bem ao lado do seu tesouro. Enquanto alguns cães selvagens se aproximam, ele usa a lenha para afugentar os animais e se salvar. Na manhã seguinte, Virgil derrama um pouco de água em uma garrafa e bebe enquanto vê uma cobra listrada se aproximando. Ele tenta matar a cobra, mas ela escapa, e quando ele volta para trás, descobre que derrubou a maior parte da sua água. Mais tarde, ele visita novamente o local do acidente de avião e tenta recolher mais alguns destroços para o seu abrigo. Logo em seguida, ele nota alguém caminhando em sua direção, então ele entra no avião e tenta se esconder. Depois de um tempo, o estranho aparece ao lado do avião e pede que ele saia do seu esconderijo. O estranho acaba sendo uma mulher que lhe oferece comida e bebida, mas Virgil se recusa a aceitar qualquer coisa. Ela também pergunta a Virgil sobre seus motivos e como ele acabou no deserto, mas Virgil permanece quieto e a ignora. Mais tarde, ele oferece à mulher para se abrigar no avião e decide sair, mas a mulher pensa que ele está escondendo algo. Depois, a mulher persegue Virgil e pergunta como ele chegou ali. Irritado com tantas perguntas, Virgil confronta a mulher e lhe diz para ela não interferir em seus assuntos. Quando a mulher vê o abrigo de Virgil, ela caminha em direção a ele, tenta destruí-lo e lhe pede para sair. Mas Virgil fica furioso e bate nela com uma pá, matando-a no local. Então ele pega todos os itens úteis da sua mochila e a enterra perto do seu abrigo. Mas logo depois, os cães selvagens desenterram o cadáver e começam a puxá-lo. Virgil percebe isso e afasta os cães. Depois arrasta o corpo da mulher um pouco para longe e o queima usando um pouco de lenha, ficando com os olhos cheios de lágrimas. Na manhã seguinte, Virgil acorda com o som do telefone. Keith o informa que ele conseguiu encontrar a escavadeira, mas vai precisar de mais algum tempo para chegar lá, pois o peso da escavadeira está diminuindo a sua velocidade. Antes de desligar, Keith encoraja Virgil a permanecer forte. Mais tarde, Virgil nota um carro passando, mas a sua ganância por mais ouro não o deixa pedir ajuda. Enquanto ele procura lenha para a noite, ele nota uma tempestade de areia se aproximando. Então ele corre em direção ao abrigo e tenta ficar seguro. Mas em pouco tempo, a tempestade rasga partes do seu abrigo, fazendo com que Virgil fuja. Em seu caminho, ele é atingido por um galho de árvore, e depois de algum tempo, a tempestade para e Virgil acorda coberto de um monte de areia,
com um pedaço de galho preso em seu estômago. Em vez de puxar o galho, ele corre em direção ao local do ouro para inspecioná-lo. Depois de remover um pouco de areia, ele encontra a grande rocha de ouro e desmaia. Na cena seguinte, Virgil retira o galho do estômago e sangra bastante no processo. Depois ele acende uma fogueira e aquece uma lata dentro dela. Ele chora de dor enquanto desinfeta a ferida com a lata quente. Então ele pinta o seu rosto com areia e cai no chão. Mais tarde, quando acorda, Virgil vê uma mulher apontando uma besta para ele. Vendo isto, Virgil começa a ter visões da mulher que ele havia matado. A mulher lhe oferece água para beber e sai. Quando Virgil abre os olhos, ele não encontra a mulher em lugar nenhum e conclui que está alucinando. Enquanto o telefone toca e ele o tira da areia, Virgil conta a Keith sobre a mulher e Keith sugere que ele se livre dela. Após o término da chamada, a mulher aparece novamente na frente de Virgil e lhe oferece ajuda. Porém, um Virgil ganancioso grita furioso para que ela vá embora. Antes de sair, a mulher pergunta se ele viu a sua irmã, mas Virgil não responde. Mais tarde, quando Virgil abre os olhos, ele se vê cercado pelo fogo e por cães selvagens. Ele imediatamente entra em contato com Keith, perguntando onde ele está, e Keith responde que ele está perto e vai chegar logo. Virgil chora ao telefone implorando que ele venha logo, porque os cães selvagens estão tentando atacá-lo. Então é revelado que Keith está sentado a uma pequena distância de Virgil, mantendo seus olhos nele com a ajuda de binóculos, esperando e observando até os cães atacarem Virgil e matá-lo. Depois de algum tempo, Virgil pode ser visto sendo consumido pelos cães enquanto ele ainda está olhando para o ouro. Pouco depois, Keith chega lá com o seu carro preso a uma escavadeira e olha para o corpo de Virgil. É quando ele vai até a caminhonete tentando pegar algo, mas quando ele volta, ele é atingido no peito por uma flecha. O filme termina quando Keith cai, tentando descobrir quem atirou nele, mas não consegue ver ninguém. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.